Então, na jararaca, quando eu identifico que é uma jararaca, porque a pessoa está com essas apresentações todas, independente do tempo passado da picada, eu tenho que ter na minha mente que o tratamento eficaz que eu vou fazer é o soro antiofídico. Eu vou fazer o soro quando? Quando eu estou tendo evidência que tem manifestação do veneno ainda, né? Tanto evidência clínica, olhando lá, estou vendo que a coisa está acontecendo, ou evidência porque eu fiz o exame de sangue no laboratório e está mostrando lá a alteração, efeito do veneno, por exemplo, a coagulação do sangue, né? Bom, então, definido que eu vou fazer o tratamento, aí, só para vocês terem uma ideia como é que é feito o tratamento aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele divide um quadro clínico de jararaca, esses quadros aqui, em quadros leves, moderados e graves. E isso é um pouco baseado no que está sendo apresentado clinicamente. Então, por exemplo, se eu sou picado de jararaca no pé e meu pé está inchado, e é só o pé que está inchado, um inchaço restrito ao local da picada, esse é um acidente que a gente chama de acidente leve. Por outro lado, se eu sou picado por uma jararaca lá no pé e toda a perna está inchada, né, já é um acometimento do membro inteiro, isso a gente chama de acidente grave. E no meio do caminho, eu sou picado aí, por exemplo, no pé, e meu inchaço não está só no pé, mas já pegou um pouco a perna, mas não pegou todo o membro, esse é um quadro moderado, né? Então, a gente olha muito tanto que está inchado, para falar se é leve, moderado e grave. Além de olhar o inchaço, a gente também olha como é que está o sangramento. Sangramento no nariz, na boca, ou no local da picada, é chamado de sangramento leve. Qualquer acidente de jararaca pode dar, tanto o acidente leve, quanto moderado, quanto grave, né? Então, sangrar não quer dizer que está grave, não, né? Agora, um sangramento, por exemplo, vomitou sangue, urinou sangue, isso é grave. Então, já cai na classificação pelo Ministério da Saúde como mais grave. Então, a gente classifica, assim, de uma forma geral, como é que a pessoa está, baseado no inchaço, baseado no sangramento. E em outras manifestações, às vezes o paciente chega já muito grave do ponto de vista, perdeu a consciência, ou então ou ele convulsionou, por exemplo, porque sangrou dentro da cabeça, eventualmente pode acontecer, né? Isso também sempre é grave, né, para o Ministério da Saúde. Por que tem essa classificação? Porque baseado no tanto de alteração que a gente está vendo, é fácil uma inferência do tanto de veneno que foi injetado. Isso já foi muito bem pesquisado. Então, baseado no tanto de veneno que foi injetado, espera-se uma manifestação clínica numa certa magnitude. Então, olhando a magnitude da manifestação, você já sabe mais ou menos que foi injetado pouco, mais ou menos, ou muito veneno. E de acordo com isso, a gente vai dar para aquela pessoa pouco, mais ou menos, ou muito antiveneno, que é o soro antiofídico, que nesse caso é chamado de soro antibotrópico. O Ministério da Saúde, ele define que no acidente leve, que tem poucas manifestações, a gente faz 3 ampolas, por exemplo. No acidente moderado a gente faz 6 e no grave faz 12. Só para vocês terem uma noção de que a quantidade de remédio contra o veneno é muito baseado no tanto de manifestação que aquele veneno está causando, né? Além disso, é muito importante a gente fazer também hidratação do paciente, que já começa lá atrás, né? Eu já comentei que nos cuidados gerais, uma coisa importante é o paciente beber água. Beber água significa hidratação, né? Hidratação oral é importante. Dentro do hospital, a gente acaba fazendo hidratação na veia, porque hidratar a pessoa ajuda muito. Primeiro, porque, como eu comentei, ajuda a urinar. Quanto mais eu bebo, quanto mais soro, supostamente, se o rim estiver legal, o meu rim vai colocar aquilo para fora na forma de urina. Isso ajuda o rim a se manter funcionando bem. E além disso, eu às vezes coloco, dependendo da serpente, jararaca, isso é uma verdade, coloco o veneno para fora mesmo, né, pela urina, né? Então, eu diminuo a chance de ter lesões, assim, ao fazer esse veneno ser excretado pelo rim. Então, a hidratação é importantíssima, seja na veia ou seja oral, né? Bom, e o acidente da jararaca dá umas complicações, né? E a gente vê o problema do rim, como eu comentei, as hemorragias, necrose, às vezes o local da picada tem uma necrose muito extensa, por exemplo, nessa foto aqui, ó, esse paciente foi operado, porque ele teve uma necrose muito grande, e aconteceu com ele uma coisa que a gente chama de síndrome de compartimento. Isso é uma coisa também muito grave, que é, às vezes, o local da picada incha tanto, mas tanto, que, por exemplo, a perna, né, ficou tão inchada que tudo que está lá dentro da perna, né, músculo, nervo, tendão, vaso sanguíneo, tudo começa a ficar comprimido pelo inchaço, né?
Então, cria lá dentro um compartimento fechado, por isso que tem esse nome, síndrome de compartimento, e fica tudo sendo comprimido, acaba tudo sendo lesado, né? A própria pressão lá dentro acaba lesando o músculo, acaba lesando o tendão, então você tem que abrir imediatamente aquilo. Às vezes é uma cirurgia de emergência que tem que ser feita no hospital, assim, né? Isso aqui é um exemplo, que eu só coloquei a foto. Esse paciente, assim, ele teve também uma síndrome de compartimento no dedo, acabou tendo que amputar o dedo, né? A gente vê, às vezes, lesões extensas, o paciente também teve que fazer cirurgia. Então, as complicações locais, às vezes, no dente de jararaca, são muito comuns, assim, tanto na forma de necrose, ou depois de uns 2, 3 dias, na forma de infecção. Também acontece, às vezes, você fez tudo certinho, tratou direitinho, deu quantidade de antiveneno adequada, né, 3, 6 ou 12 amporas, mas na mordida da serpente também, além do veneno, vai junto com isso bactérias, né, que estão na própria boca da cobra. E às vezes a bactéria vai dar uma infecção, então naquele local da picada começa a aparecer um pus, depois de uns 3, 4 dias. Aquele inchaço que a gente esperaria diminuir, não diminui. Então, quando eu trato um paciente com soro, né, para jararaca, por exemplo, o que, que eu espero? Que aquele inchaço comece a diminuir depois de algum tempo. Isso não é imediato. Geralmente começa a diminuir a partir do segundo dia de tratamento. Se, por outro lado, esse inchaço não diminui, é sinal de que alguma coisa aconteceu. Possivelmente deve ser uma dessas complicações, que no caso é a infecção, né? Então a gente também olha através da própria clínica da pessoa, né, o inchaço, sangramento, a própria eficácia do soro antiofídico. Um soro antiofídico eficaz vai ter inativado o veneno, então a pessoa para de sangrar e o inchaço começa a melhorar depois de uns 2, 3 dias. Então é assim que a gente acaba caracterizando e tratando as picadas de jararaca, tá?